meus queridos irmãos que me acompanham nesse trabalho de instrução, e sem eles esse trabalho não aconteceria. Por favor, venham todos vocês. Esse é o Tom, o nosso herê eterno, Tereza, gratidão querida, Nina, gratidão, Ivani, minha querida, gratidão, Júlio, nosso querido irmão, eu estou emocionada, gente, Reginaldo, uma salva de palmas para eles. É uma honra trabalhar com vocês, contar com vocês. Repito, esse trabalho não aconteceria sem vocês. Gratidão. Gratidão à Colônia Espírita Caminho da Paz, que promove esse trabalho de cura e imersão. Aqui vamos falar da tecnologia indígena. Arro! Arro significa: oi, eu te amo. Oi, você leva o melhor de mim, que assim seja. Eu te saúdo, eu te dou a minha paz, eu te dou o meu amor, eu te dou a minha alegria. Arro! Arro! Arro, irmãos, gratidão. Então, vamos lá. Consagrar a medicina da floresta nesse grande aqui. Isso aqui é o quê, gente? É um hospital espiritual. Não pode faltar a medicina da floresta, né? Essa medicina que é ancestral, essa medicina que é sagrada, ela vem da mãe terra, que é viva, que é conectada com o universo. Então, se pararmos e pensar, a natureza é viva, a planta sente, legal, no plano físico todo mundo sabe, mas nós também temos os planos invisíveis, que segundo até a própria doutrina kardecista, né, o princípio de ignorância, ele se faz no reino mineral, que passa para o vegetal, né, que vai para o animal. Aí depois tem os seres encantados, que são, gente, fada, duende, ajuda aí, gnomo, ajuda. Esses seres, eles existem. Eles são os seres encantados da floresta, né? E eles fazem a simbiose planetária, que é esse trabalho de purificação, de transmutação dessa densidade, porque todo mundo fala, planeta Terra é um mundo dual, é uma escola. Sim, ele é tudo isso, mas ele é muito importante no sistema planetário universal. Então, partindo desse princípio kardecista, né, de sairmos da ignorância até chegarmos em angelitude, o nosso irmão André Luiz diz que é mais ou menos 1,5 bilhão de anos para que a gente chegue nisso. Olha só. Né? Então, a medicina da floresta, você entra em conexão com esses seres invisíveis que estão aqui agindo, né? E estão sofrendo também pelas nossas ações de desmatamento. Então, consagrar as medicinas da floresta é entrar nesse campo energético invisível, né? E que esse véu da carne se rompe. Por que se rompe? Eu vou ficar doidão? Não, vamos quebrar esse mito aqui. É enteógeno, remete a Deus. Você se conecta com a sua essência, que é divina, né? Estamos aqui, viemos de outro lugar, mas também somos filhos da grande mãe. E precisamos honrá-la. E para honrá-la, precisamos conhecê-la. E para conhecê-la, precisamos entendê-la. Mas como é que eu vou entender a mãe se eu não me entendo? Né? Então, existe assim muitas divagações sobre esse assunto. Mas vamos lá voltar para a tecnologia indígena. O que é a ayahuasca? É um cipó e uma folha. O cipó é chamado de jagube, né? Tem lá o nome científico, está aqui, mas eu não vou colar não, vou pular. Vou falar com meu filho, eu vou dobrar e vou passar. E tem a chacrona, né? Que a chacrona, ela contém a dimiltriptamina, parece até um palavrão, mas é o DMT. E esse DMT, ele está presente em todos os seres vivos encarnados em planeta Terra. Ele é uma enzima que está no
presente nas árvores, ele está presente em tudo. A gente fala que é o grande diálogo da natureza, né? É como se fosse a forma de conversar com ela. No nosso corpo, DMT, as pessoas falam que antigamente tinha um estudo que dizia que vinha da glândula pineal, mas agora estou falando que vem mais do pulmão. Mas é quando fala que estamos num estado de passagem, então no nascimento, aqueles casos que as pessoas falam do quase morte, né? Eu estava em coma, ele tem acesso àquele mundo espiritual, mas aí ele volta, alguns trazem essas lembranças, outros não. Então, por quê? Porque é liberada essa dimetriptamina. Na chacrona, que é a folha, tem o DMT. E no jagube, tem uma enzima que chama armina, e essa armina, juntamente com o DMT, ela quebra o mal, que é a armina, vamos lá, falando cientificamente, ela quebra o ímal, que é presente, que a gente não consegue, então, diariamente acessar. Por quê? Porque o nosso corpo produz uma substância chamada mal, que quebra o DMT, então a gente não tem esse acesso de, né, essa veste da carne caída. Então, o jagube é a tecnologia indígena. Ele quebra essa enzima e faz com que você tenha essa experiência por até 4, 5, 6 horas a depender. Belezinha, vamos lá. Então, o que acontece? Eu não estou doidão, eu só estou com os olhos abertos para quem eu sou, né? E para o que está em volta de mim. Então, todos nós temos nossos mentores, nossos guias, alguns sentem, outros não, outros ouvem, outros não. Outros têm intuição, outros não. Mas, dentro dessa nossa sociedade, tudo isso é dito como tudo que sai do normal ou é esquizofrênico, ou é loucura, ou é droga, né? Então, a ayahuasca ela não é tóxica, ela não causa vício. Pelo contrário, ela cura do vício. Porque a partir do momento que a pessoa se vê integrada a tudo isso, ela se preenche. Porque a droga, o álcool, a fofoca, as maledicências, tudo isso, por que a gente nos enche disso? Para tentar preencher esse vazio que está em nosso inconsciente, a gente quer preencher, então a gente vai se enchendo, né? Então, consagrar as medicinas da floresta é também quebrar esse vazio, ser preenchido. Tanto nas tradições indígenas quanto não indígenas, né? Vamos por assim, por que anteriormente os mestres xamãs que tinham acesso a essa medicina? Porque a forma como o povo vivia era uma forma de conexão. Quem aqui que ao acordar agradece o sol por estar brilhando? Eles agradecem. Agradecem a Mãe Terra por mais um dia. Quem aqui que antes de almoçar faz a sua oração agradecendo o alimento que a Mãe Terra trabalhou, gerou e está nos nutrindo? Então, eles eram povos que estavam conectados. Nós não estamos. A gente não está nem conectado com a gente mesmo. Então, quando você adentra a esse mundo de conexão com o todo, né, a sua forma de viver muda. Você se torna uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Você compreende que o outro está num processo que é dele, né? Você começa a entender que está tudo unido. Então, assim, como é feito esse feitio? Esse feitio, as mulheres colhem as folhas, lavam. Os homens colhem o jagube, que é o cipó, maceram. Ferve. Aí tem um mestre dessa cerimônia que vai ferver esse chá, né? Vai dar o ponto, né? A saturação, e então, para os rituais. Por que a ayahuasca é legal no Brasil? O COFEM, que é um instituto de pesquisas de narcóticos, fez uma pesquisa no ano de 1985, e essa pesquisa só durou 18 aninhos só. Eles passaram toda, né, o Brasil, e
acompanharam esses processos, esses trabalhos, e aí eles, nesse relatório final, eles disseram o seguinte. Aqui é um livretinho, eu não quero... O uso do chá apresentou riscos de saúde, não apresentou riscos de saúde e nem de adição, ou seja, vício. Não foram observados riscos de problemas sociais decorrentes de uso. Pelo contrário, o GT observou que os membros desenvolvem laços sociais e familiares saudáveis. As contradições ao uso do chá concomitante como antidepressivos, histórico de esquizofrenia, parecem ser responsavelmente consideradas pelos dirigentes e núcleos médicos. Todos os participantes passam por um processo de amnésia e entrevista, tá bom? E se existe algum impedimento, a gente vai trabalhando isso também. Padrões morais e éticos de comportamento em tudo semelhantes aos existentes recomendados na nossa sociedade. Então, ou seja, existem irmãos que têm a necessidade de consagrar a medicina uma vez por mês, tem outros que é uma vez por ano, tem outros que é uma vez na vida e é o suficiente, está tudo bem, né? Então, no Santo Daime, a medicina foi trazida pelo mestre Linneu. Ele era um seringueiro que vivia na região amazônica e que, em um dado momento lá, no seu trabalho, veio uma senhora, que eu creio fortemente que foi Nossa Senhora, apareceu para ele e pediu para que ele fizesse uma dieta, se preparasse e fosse consagrar com os índios a bebida que os índios tomavam. E aí ele conheceu a ayahuasca, e ele trouxe um contexto religioso dentro da doutrina católica. Então, a gente fala muito do Santo Daime. O Santo Daime é uma religião, existe um doutrinamento, que é diferente do trabalho que nós fazemos aqui. Aqui a gente tenta trazer essa conexão do xamanismo, respeitando a diversidade e a pluralidade, entendendo que, como o nosso irmão Eugênio falou, que o que divide é o homem, porque no nosso trabalho, no nosso grupo, a gente tem irmãos que são da Umbanda, tem irmãos protestantes, tem irmãos católicos, porque já que a Terra está passando por tudo isso, por nós, é o mínimo que nós fazemos como bons filhos, também entrar em conexão com ela e procurarmos sermos filhos melhores, Então, parte desse princípio, a ayahuasca ela é uma ferramenta dessa transição planetária também, que está acontecendo hoje. Olha o que estão fazendo com as nossas matas. As pessoas falam muito da Amazônia, tá? Mas e na nossa calçada? E na praça perto da nossa casa? O que a gente está fazendo com a mãe que gera? Tudo por quê? Por uma coisa que é passageira, que a gente nem vai levar, vai ficar tudo aqui. Então, assim, a gente precisa mudar a nossa forma de olhar. E a medicina da floresta, ela traz essa consciência para a gente, essa reintegração como filhos da terra. Aí eu tenho aqui um testemunho da irmã que me deu, que fez uma meditação guiada de respiração e expandiu a consciência e viu Gaia. Cara, eu vi Gaia. Claro, ela está aqui, gente. É só a gente abrir para ela que ela vai aparecer para a gente, sabe? É uma coisa muito linda isso, É mágico. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu confesso que eu estou divagando demais. Tem alguma pergunta? Tem? Tá, então vamos lá. Vamos voltar, Lilian, colinha, por favor. Aqui tem um saber que é budista, que é no Pulpavaga. Que o sábio viva em sua aldeia, assim como a abelha recolha o néctar, sem prejudicar a cor e o perfume da flor. Gente, olha isso, que nós sejamos como a abelha, que ao chegarmos na flor, a gente tire o néctar dela, mas sem prejudicar em nada. Os ambientalistas usam muito a carta do mestre Seattle, é um mestre indígena norte-americano que hoje, as terras que a sua tribo, a sua nação indígena habitavam, hoje é a cidade de Seattle.
E quando o governo fez a proposta de compra dessa terra, ele foi no lugar e fez uma declaração. Primeira coisa que ele falou, que se ele aceitava vender a terra, porque ele sabia que se ele não vendesse, os homens brancos viriam com as armas e iam extinguir o povo deles. Então ele falou também assim, que nós, homens brancos, matamos os nossos animais por prazer, sim. Tem muita gente que vai lá, é a caça esportiva, né? E ele não entendia isso, porque quando eles matam um animal, é meio que o avatar, eles oram e consomem aquela carne, se integra aquele espírito e agradece, né? Então ele fala assim, o que seria de nós, humanidade, se nós não tivéssemos a companhia dos nossos animais? Nós viveríamos num vazio. E é isso, né? E então, no trabalho com a medicina da floresta, se apresentam muitas energias de animais que estão conosco, né? Ele fala também, este rio é sagrado. Aqui, as mulheres tiram água para o nosso alimento, todo, né? Ele faz parte de nós, ele é nosso irmão. Então, dentro dessa tecnologia indígena, ele reconhece que a mãe terra é a mãe, que o rio é o irmão, que a pedra é a avó, né? Então, tem essa conexão, trazendo isso também desse nosso processo de evolução, né? Do reino mineral à angelitude. Então, ele reconhece tudo isso, e aí ele pede assim na carta. Então, quando vocês estiverem nas nossas terras, tratem o rio da maneira como nós tratamos, porque ele é nosso irmão. E será que a gente faz isso com os rios? Né? Fica aí a pergunta. Para consagrar a medicina sagrada, a gente precisa de alguns preceitos, preparar o nosso corpo, né? Porque como ela é uma medicina e ela é sagrada, a gente precisa então preparar os nossos corpos energéticos. Porque quando a gente vai para um ritual, a gente não está trabalhando o corpo físico. É claro que se num processo de merecimento, a cura física, a gente alcançar, legal. Mas nem sempre é o corpo físico que está sendo trabalhado. Nós, também trazendo a doutrina, nós temos o corpo físico, o corpo duplo etérico, que é onde estão os chakras. Quem já ouviu falar nos chakras? Que são os nossos centros de forças. Então, esses corpos, eles são mais condensados ao planeta. Quando a gente morre, são os primeiros corpos que vão embora. Aí, depois disso, nós temos o corpo, o perispiritual, que esse se mantém no mesmo formato, né, que é o que vemos, né? Às vezes a pessoa desencarna e se apresenta da mesma forma, que é o perispírito. E aí nós temos o corpo mental inferior, o corpo mental superior, que eu gosto para ficar uma coisa assim, são os como se a gente fosse um condomínio. Então, o primeiro andar é o físico, o segundo andar é e a gente vai subindo. Quando a gente está, assim, com um trauma, que é o quê? É um sentimento, né, que está... Quando a gente perde, assim, quando a gente tem um trauma, que a gente teve uma emoção muito forte e ficou um pedaço nosso ali. O que é ali? Ali ficou um fractal de alma. E isso vai para o nosso corpo mental inferior. Aquele trauma, ele fica reverberando, ele fica, não, mas isso, não, eu tenho medo daquilo, não sei o quê. Então, o mental inferior, ele fica trabalhando esse trauma. Né? Quando você chega, assim, às vezes a pessoa tem medo de nadar, mas não aconteceu nada com ela nessa vida. Então, ela trouxe esse trauma da vida anterior, né? Então, isso manifesta no hoje. Então, você vai ter acesso à origem desse trauma, porque tendo esse acesso, você vai poder transmutar, reconhecer e entender que passou, né? Então, o mental superior é quando a gente já atinge, o nome mesmo já fala, né? Que é o eu superior. Então, a gente entende que a gente é um ser divino, amado por Deus, que a Mãe Terra nos ama e que nós temos uma família que nos acolhe e que nós somos filhos da Terra, mas também somos filhos do céu, né? Então, aí você já vai para um outro estado.
esses fractais de almas, eles vão sendo resgatados, eles vão, né, que no xamanismo tem muito isso, resgate de alma, né? Então é uma forma de trazer isso de volta. E aí, a partir daí, pode vir também um processo muito lindo de despertar da mediunidade, que às vezes você está... você está aqui 1 ano estudando, você vem e faz uma consagração, cara, tipo, valeu 5 anos, 5 anos em um do Juscelino Kubitschek, né? É mais ou menos isso. Mas aí também você vai receber aquilo que a medicina diz que você está pronto para receber. Então veja que é merecimento, entendimento, preparação. E entender que não é oba-oba, não é showmanismo, é xamanismo, é conexão, é respeito com a essência. Então, para você consagrar a medicina, você precisa preparar teu corpo físico, teu corpo emocional. Então, você não pode consumir notícias que a sociedade traz, né? Que são essas notícias de pânico. A gente viu bem na pandemia o poder que essas mensagens fazem conosco, né? É baixar a vibração para instalar o caos na mente do cidadão. Uma vez instalado, reverbera aí talvez anos, talvez até séculos, porque sabe, milênios para curar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com o que a gente consome. A gente tem que ter cuidado com o que o nosso corpo se nutre, né? Hoje a gente fala muito dos transgênicos, da questão de como os animais são tratados, essa questão do animal, nenhum preconceito com quem come a carne, mas se nós procurarmos ver a real situação dos animais hoje, né, a forma como eles são tratados, a gente para de comer, porque não é humano, né? E seria uma ofensa dizer que é animal, porque no reino animal eles só matam para se alimentar, ninguém mata por diversão. Então, quando você consome o animal, você também energeticamente consome toda aquela dor e sofrimento, né? Então, você não pode comer carne. E também você não pode praticar sexo. Eu não posso deixar de falar sexo. Gente, eu sou casada, tenho 4 filhos, tenho meu marido, tenho vida sexual ativa, né? E não tenho nenhum problema com isso, porque sexo é sagrado. Ele é divino, é através do sexo que, né, as pessoas chegam ao mundo, tem o seu processo de reencarnação e sua chance de aprendizado. Tudo bem. Mas hoje nós temos que tomar muito cuidado com a forma que essa energia é deturbada, com a forma que essa energia é manipulada, né? Hoje, a indústria, infelizmente, do cinema, da TV, e não precisa ir muito longe, a forma como as vestimentas estão sendo usadas são pornográficas. E, infelizmente, o sexo, por ele ser uma energia vital, ele transpassa montanhas, ele remove montanhas. E os nossos irmãos, né, porque não se enganem, do mesmo jeito que existe um exército para Cristo, existe um exército anticristo. Eles pegam essa energia, instalam chips nessas pessoas que gostam de se masturbar, nessas pessoas que consomem essas redes pornográficas, né? Pegam essa energia e criam forças energéticas para usar contra tudo isso. Por quê? Porque esse mal que está instalado em planeta Terra é um mal que habita em nós, em primeiro lugar. A gente não pode se pôr fora disso. Porque quando a gente escolhe fazer uma fofoca, ou não perdoar, ou simplesmente desmatar, porque eu quero isso novo, ou porque a gente está alimentando uma coisa que vai contra tudo isso que já foi falado. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se alinha, né? É sagrado, eu vou fazer bem, né? A gente tem que tomar cuidado com essa geração que está chegando, porque a espiritualidade está nos dizendo, né? Estão vindo os filhos arco-íris. O que a gente vai fazer com eles? Vai mostrar como a gente vive,
vir contaminar eles? Ou vai deixar que eles tragam essa nova onda e tragam a regeneração planetária, né? Então, é sair dessa caixinha social, não julgando, mas simplesmente só sair, trazer esse refinamento espiritual para o nosso dia a dia. Depois que eu comecei a consagrar a medicina ayahuasca, gente, a minha casa mudou, as minhas relações mudaram, os meus conflitos pessoais acabaram. É fácil? Não, não é, porque a gente se enche disso, então a gente vai ter que se esvaziar para poder conectar, né? Então, não é oba-oba, é compromisso, primeiramente com você mesmo. É despertar o curador que vem em você. Porque aqui ninguém vai curar ninguém. Só você pode curar você. O que a gente pode dizer é, ó, você não está sozinho, tá vendo? Ó, você tem uma rede de apoio. Vamos juntos, né? Mas a cura, ela acontece dentro de cada um. Então, consagrar as medicinas da floresta, não venham experimentar para dizer assim, eu vou lá ver como é que é. Não. Venham com a consciência de que é um trabalho sério, feito pelo planeta e pela cura de toda a humanidade. Toda a humanidade. E que se esse trabalho não servir aos que amam a Deus, a Jesus Cristo, que ele se acabe. Porque o nosso projeto aqui é servir a Deus, né? Que fique bem claro, é libertar os nossos irmãos de dependências químicas, é libertar os nossos irmãos de amarras que às vezes vêm de outras e outras e outras encarnações. Então não é um processo fácil, né? A maneira como o ritual acontece é presente, a gente fala os 4 elementos, que é a terra, o fogo, a água e o ar. Esses juntos, a metaciência, né, trazida pela consciência do mestre Hamas, mestre Pena Branca, que estão, sim, nos ancorando nesse trabalho. E essa metaciência, ela traz a seguinte fonte, de que, juntamente esses rezos acontecendo, essa simbiose acontecendo, forma um éter físico, que é uma fumacinha branca que esses seres elementais usam para recuperar e transmutar essas energias densas que diariamente, constantemente jogamos no orbe terrestre, né? Como nosso irmão Eugênio falou no livro Sublime Peregrino, o mestre Ramatiz diz que Jesus demorou 1000 anos. Gente, são 1000 anos. Ele, sabe assim, ele pegando aquela alma, condensando 1000 anos para chegar no corpo da carne. O quão estamos distantes, né, de um caminho angelical. E aqui, ninguém está em processo de julgamento, porque eu também estou aqui, eu também estou dentro da carne. Então, chega de julgar, chega. É uma nova era. Vamos amar, vamos perdoar, vamos ser felizes, vamos acolher, vamos cuidar. Eu moro num bairro de chácaras. Gente, a quantidade de gente que joga lixo na rua. Lixo que poderia ser reciclado, que não é lixo. A gente tem as ferramentas na mão, só que a gente não usa. O nosso ego não deixa, sabe? Então, é um grito pelo planeta. É um grito por essas pessoas que cuidam da mãe, sabe? Então, assim, é muito maior do que a gente possa imaginar. Como o Eugênio falou, olha, se a gente for no Egito e tirar uma pedra, a gente vai acabar com o Egito. A Mãe Terra, no universo, é o tamanho de um grão de areia, de uma pedra. Mas se a gente acabar com ela, né, o que vai acontecer? Vai desequilibrar todo o sistema planetário, né? Então a gente não tem esse direito. A varredura, ela está acontecendo e ela é agora. Então, chega de adiar. Vamos lá, vamos lutar pelo quê? Pelo amor. Quem gosta de se sentir em paz? Então vamos começar pela gente. Chega de projetar o que a gente passa no outro. Está tudo aqui dentro. Quando a gente curar aqui dentro, esse vazio que a gente sente, tudo vai mudar. Vai mudar de verdade, né? Então contem com a colônia espírita Caminho da Paz.
Contem com os guardiões da medicina da floresta. Estamos aqui para auxiliar vocês. Mas aqueles que virem, se preparem para encarar as suas sombras, porque todas nós temos sombras. Não há aquele que está aqui que não tem. Fala assim, ai, aquele, você viu a luz dele? O que ele carrega de luz, ele carrega de sombra. Ele está no mundo dual, metade é luz, metade é sombra. Então, aqui ninguém tem que aparecer. O único que tem que aparecer é o Mestre Jesus. É para ele que nós vivemos. É pela sua graça que pedimos força e coragem e perseverança. Gratidão a todos. Gratidão, meus irmãos. Desculpa alguma coisa. Eu fiquei emocionada. Mas que falar da Mãe Terra para mim, falar dessa medicina sagrada, o quanto ela me curou, o quanto ela me cura todos os dias, é extremamente honroso. Então, irmão Eugênio, é uma honra servir a casa. É uma honra servir essa casa dessa forma. Gratidão a todos.